Bom dia. Uma das coisas que eu mais gosto é essa hora da manhã. Dizem que tem pessoas que são diurnas e pessoas que são noturnas, né? Eu particularmente sou diurno. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome nesta linda manhã. Queremos, ó Deus, iniciar esse dia falando com o Senhor, rogando a Deus para o Senhor as tuas bênçãos para esse dia. Nós já sabemos, ó Deus, que ao acordarmos, as tuas misericórdias já estavam sobre nossas vidas e nós louvamos o teu nome por isso, Pai. É tão bom a gente abrir a tua palavra para saber, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, para cada dia. E hoje nós vamos meditar, ó Deus, numa porção da tua palavra pela qual nós pedimos, ó Deus, a tua orientação, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para poder conhecer-te mais. Nós agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas temos pedidos também, ó Deus, como o pedido dessa irmã que pede pelo seu filho, ó Deus, que é drogado. Existe, apesar do sol brilhar, Senhor, existe muita treva, muita tristeza no nosso meio. E nós rogamos, ó Deus, pela vida desse rapaz, desse moço, que o Senhor possa abrir o entendimento dele, Senhor, e ele possa mudar o seu caminho para poder ter uma vida diferente, uma vida com Cristo. Nós pedimos, ó Deus, pela salvação dele, ó Deus, porque sabemos que o mundo, ó Deus, mesmo aquelas pessoas que estão sãs, carecem da tua salvação, Pai. E nós pedimos que o Senhor nos dê oportunidades também, ó Deus, para podermos testemunhar do Senhor Jesus e viver uma vida, para que as pessoas possam viver uma vida que te agrade. Aquelas pessoas a quem nós testemunharmos, Senhor, que eles possam também ser testemunhas de Cristo, vivendo uma vida agradável ao Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo isso e te peço em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos conversar um pouco aqui. Nós temos no meio da nossa vida conhecimento muitas vezes de verdades que não são ditas necessariamente pela palavra de Deus, mas no senso comum, no entendimento comum, muitas vezes a gente ouve certas coisas que a gente sabe que são verdades. E muitas vezes essas verdades, sem que a gente saiba, elas também estão na Bíblia de uma forma ou de outra, né? É assim que a gente tem a consciência de que nós devemos aprender com os nossos erros. Nós devemos aprender com os nossos erros para não errar na frente, não errar no futuro. E não só nós devemos aprender com os nossos erros, mas muitas vezes nós aprendemos também com os erros das outras pessoas e também com vistas ao futuro para que a gente tenha uma vida melhor. Então esse conceito ele é verdadeiro também quando a gente lê, por exemplo, no Novo Testamento, Paulo falar em Coríntios, no capítulo 10, que ele nos exortava, quer dizer, exortava aos crentes de Corinto e também nos exorta a nós, para que a gente aprendesse com aquilo que Israel viveu no deserto. E nós sabemos que não foram poucas as vezes que Israel pecou no deserto. Ele diz assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, Paulo está falando que aquilo que Israel viveu, aqueles erros, aqueles pecados cometidos no deserto, eles não deveriam ser reeditados, ó Deus, reeditados pelas pessoas de Corinto, e deveriam eles aprender com isso. E de fato, nessa carta, é uma carta que tem um conteúdo de admoestação muito forte. Ele usa de muitas maneiras para corrigir os erros daquela igreja. E aqueles erros eram vários. Então, essa carta tem esse tom, não só de admoestação, mas também de ensino em relação a muitas indagações que os crentes de Corinto fizeram
acerca de diversos assuntos, por exemplo, como casamento. Eles queriam também saber acerca da ceia. Mas o problema mais sério ali era um problema de divisão entre os irmãos que havia se instalado em pouco tempo de existência daquela igreja. De fato, aquela igreja, né, essa carta deve ter sido escrita com a igreja tendo apenas 5 anos de idade, né? E desde aquela constituição da igreja, quando da segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária dele, né? Paulo já percebia, já tinha recebido relatos, como nessa carta é dito logo no primeiro capítulo, relatos de que a igreja estava apresentando divisões, que a igreja estava com sérios problemas de partidarismo, de divisões, de lutas, de brigas entre eles, né? Então, o apóstolo vai escrever essa carta com o sentido de exortar aqueles irmãos, admoestar mesmo, para que eles não tivessem esse espírito de rixa, de luta entre eles, né? Paulo teve, então, notícia por alguns crentes da casa de Cléo, né, que cada um ali adotava um líder diferente. E Paulo via nisso ali um problema, né? E ele escreve, então, na carta dele o seguinte, no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então Paulo abre logo no versículo 12, 13 da sua carta com essa indagação. É claro que a indagação visa levantar o problema que aquela igreja estava vivendo. E pouco depois, então, Paulo vai dizer, né, vai diagnosticar qual que era de fato o problema que eles estavam vivendo, né? E o problema era o orgulho. Observa só, ele diz no versículo 6 do capítulo 4, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Então Paulo diagnostica que o problema que aqueles cristãos lá da cidade de Corinto estavam tendo era um problema basicamente de orgulho, né? E no versículo 7, que é o versículo principal, o versículo que a gente vai meditar hoje, ele diz assim, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Então, é precisamente sobre esse versículo que a gente vai conversar nessa meditação. O versículo faz 2 perguntas básicas. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? É interessante que na arte acontecem alguns fatos também curiosos, né? E os artistas japoneses antigos, eles tinham uma característica. Nos quadros que eles pintavam, eles simplesmente não assinavam seus quadros, né? É como se eles soubessem que o talento que eles tinham recebido, não era talento próprio, nascido, originado com eles. Então eles não assinavam seus quadros, como no Ocidente normalmente acontece. Nós estamos sempre desejando, ao contrário daqueles artistas, colocar a nossa marca em tudo, os nossos nomes em tudo que fazemos. Nós queremos sempre, nas nossas conversas também, despontar, nós queremos sempre aparecer, seja numa pintura, seja no Facebook, em todas as áreas da vida. Nós queremos vender nossa imagem. Isso para nós é uma coisa que está tão embutida, tão enraizada, que às vezes a gente nem pensa sobre elas, né? Jesus muitas vezes curava pessoas e pedia para elas para que elas não propagassem aquilo que ele tinha feito e que não espalhassem a notícia de que fora ele que tinha feito a cura. Então,
de Jesus passa esse exemplo, mas a gente muitas vezes, lendo esses textos, a gente não entende por que Jesus fazia aquilo. O fato é que o próprio Jesus sabia que esse era um grande perigo, esse era um grande problema. O nosso orgulho é o nosso principal inimigo interno. Nessas duas perguntas, então, de 1 Coríntios 7, ele fala: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Então, esse te vanglorias é exatamente o orgulho do qual nós estamos falando. Esse pecado, o orgulho, ele também chamado de soberba, ele é considerado, então, na palavra, como um dos principais problemas do homem, né? Ele é a causa de nós pecarmos contra Deus e contra o nosso próximo. E na nossa sociedade existe uma espécie de acordo entre as pessoas, um acordo tácito, né? De que o espírito de competitividade é um espírito bom. Nós somos extremamente competitivos. Nós nos medimos através de olharmos as outras pessoas, os feitos das outras pessoas, as atitudes das outras pessoas. Esse é um dos chamados pecados respeitáveis. Um dos pecados que a gente é capaz de falar nas rodas sociais, a gente conversa sobre o orgulho, a gente fala dele como se aquilo ali é uma coisa comum, né? E não uma coisa que a gente devesse mortificar a nossa carne pelo Espírito para fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda realmente fazer. De outras maneiras, por exemplo, lá em Tiago fala acerca da cobiça, mas a raiz da cobiça é o próprio orgulho, né? E ele diz então que a cobiça, o orgulho embutido, né, é a causa de guerras, de divisões, de partidarismos entre os homens e até de igrejas, como a gente está vendo na carta de Paulo aos Coríntios. Por isso esse pequeno versículo ele devia ganhar um espaço maior nas nossas vidas. Ele deveria ser ressaltado sempre, porque ele é um dos versículos mais úteis para nós. De fato, o orgulho é como um camaleão, né? Ele se reveste de outros pecados. Eu já citei aqui a cobiça, né? Na realidade, a cobiça é uma expressão desse orgulho, né? E o orgulho, então, está na raiz de todos os pecados que a gente comete. Só muda de nome de pecado, mas o orgulho está sempre ali embutido. Eu quero isso, eu quero aquilo para poder ser grande e respeitado. Na cobiça, então, existe, no fundo, essa vontade interna de respeito, de aparecer, de mostrar que o seu ser, o seu ego, realmente é diferenciado, né? E a gente faz isso porque as pessoas vão nos dar importância se a gente faz alguma coisa dessas, né? E o antídoto para o orgulho é justamente a humildade. Então, se você pensa em termos de sinônimo e antônimo, né, o antônimo do orgulho é a humildade. Então, se você precisar, faça um quadro. Hoje está muito na moda escrever algumas coisas com letras bonitas, né? Está aí um versículo que merecia ser escrito, colocado na parede, colocado na nossa frente para que a gente possa se lembrar dele, né? Por exemplo, como o salmista dizia lá no Salmo 119, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Talvez então, mais do que colocar num quadro, a gente colocar essas palavras no nosso coração, memorizando essas palavras para a gente não pecar contra Deus. E as palavras são: que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Um fato da vida é que nós viemos a esse mundo sem nada. Nós não tínhamos nada. E assim nós recebemos de Deus a nossa própria vida. Então isso tudo começa a confirmar para a gente que a gente recebeu tudo, a gente recebeu a própria vida. Nós nascemos sem ter pedido para nascer. Ganhamos gratuitamente a graça da vida. A vida, então, é um presente de Deus e tudo que nela contém também. Na outra ponta
da graça da vida, né, está o próprio Deus que nos deu a vida. O Salmo 24 ele nos lembra que tudo pertence a Ele. Né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a minha ideia aqui é mostrar que nessa palavra de Paulo aos Coríntios, do lado oposto a ela, está exatamente o Salmo 24, porque tudo pertence a Deus. Tudo que contém na terra pertence a Deus. Logo, Deus é a origem, é a fonte de toda essa gratidão que nós devemos ter no nosso coração por aquilo que Deus nos dá. E só porque Ele dá a vida, Ele é o único que pode tomar a vida. Jó então diz, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a lembrança dessas palavras aqui deve ser realmente importante para nós. E por isso, então, Paulo, numa outra carta, ele vai ressaltar que em tudo nós devemos ser agradecidos a Deus. Né? Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós temos, toda a nossa inteligência, tudo aquilo que Deus dá para nós, então, é algo que ele, vamos dizer assim, fez, que ele constituiu e que graciosamente ele nos dá. Paulo também diz, na carta aos Colossenses, né, que do ponto de vista das nossas relações, principalmente nas relações da igreja, né, ele diz que acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, por trás de tudo aquilo que Deus nos dá, Ele também nos dá o amor. E o amor é o que cria realmente o vínculo perfeito entre nós na vida da igreja. Com isso, ele quer dizer que o amor nos aproxima. Né? O amor nos aproxima como nada mais pode nos aproximar. E então ele nos vincula uns aos outros e estreita os nossos laços dentro da igreja e através do amor. Então, se os irmãos repararem bem, né, a carta de Paulo vai tratar também do amor, quando ele vai falar acerca dos dons. Porque com os próprios dons, aqueles coríntios viam uma matéria para poder se dividir. Eles queriam saber quem tinha os melhores dons, eles queriam ter os melhores dons, eles procuravam ter os melhores dons, não para servir uns aos outros, mas eles buscavam os melhores dons para poder, então, visar a eles mesmos, visar o engrandecimento próprio, o próprio egoísmo deles fazia com que eles buscassem ter esses dons, os melhores dons, os mais espetaculares, aqueles que as pessoas mais poderiam ver e poder constatar como eles eram grandes. Paulo, então, ele vai aproveitar a ocasião e vai falar acerca do dom supremo e vai trazer características acerca do verdadeiro amor, daquilo que realmente nos une. Então, os dons eram uma causa de divisão, mas acabou fazendo parte, então, dos argumentos de Paulo para trazer paz e união para aquela igreja. Essa, então, é uma carta com muitos assuntos diferentes, né? Muitas indagações, muitos assuntos, mas esse assunto da divisão, então, era o assunto principal que estava na mente do apóstolo. Então, buscar o melhor dom, né? Buscar o caminho mais excelente é o que Paulo vai falar lá no capítulo 12, no verso 31, quando ele vai introduzir esse assunto do amor. Né? E ele vai dizer, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Com essas palavras, então, ele vai colocar o texto de 1 Coríntios 13. Nós vamos ler agora esse texto, só para lembrar como Paulo fala sobre isso. Nós conhecemos muito esse texto, é um texto bastante conhecido, mas às vezes a gente não medita muito nele. Né? Então ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha bem aqui, irmãos, o amor não se ensoberbece. É exatamente sobre isso que Paulo já estava falando lá no capítulo 4, né? O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Que aplicações a gente pode fazer? O que a gente pode extrair, principalmente, para as nossas vidas, de tudo isso que a gente falou, 8, especialmente o versículo 7 do capítulo 4 da carta de Paulo. Tudo que temos, que recebemos das mãos generosas de Deus. São bênçãos materiais e espirituais também. Ele nos ama tanto que ele nos deu o seu próprio Filho e com ele a nossa salvação. Essa questão da gratidão tem sido tratada em muitas lives aqui desde que esse processo de pandemia nos atingiu. E nós temos ouvido, ontem mesmo o pastor João Pedro falou acerca de gratidão. E nós sabemos então que a nossa gratidão se enraiza nesse fato de que Deus, tendo tudo, nos deu. Ele nos deu. E nós recebemos tudo que temos e que somos da parte de Deus. Portanto, a raiz de tudo que temos e somos vem de Deus. Por isso, em tudo, irmãos, Paulo fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Não há um momento de nossas vidas que não tenhamos motivos para dar graças a Deus. Em todos os momentos que vivemos, nós estamos recebendo alguma coisa de Deus para o nosso bem. O segundo aspecto que eu queria ressaltar, que está ligado a toda essa situação, é que a gente pensasse bem naquilo que a nossa sociedade propõe, naquilo que nós, como sociedade, temos vivido também. A nossa sociedade é excessivamente competitiva. Ela trabalha em função da promoção do orgulho de muitas maneiras, né? E ela deseja que cada um busque realmente estar no ponto, ser o número 1 em qualquer área da vida, né? E ela trata esse espírito de competitividade como sendo algo sadio. O que a gente vê aqui é que esse espírito de competitividade, ele acaba sendo responsável por bullying, acaba sendo responsável por ansiedade, acaba sendo responsável por depressão, por frustração, por guerras, por conflitos, por divisões, porque a eles é dado uma ênfase exagerada. O homem de sucesso, a empresa de sucesso primam por ser extremamente competitivos. É quase impensável a gente trazer a ideia de que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, como a palavra de Deus preconiza. E essa é o cerne da humildade, considerar o outro superior a nós próprios. Então isso está no centro realmente da vida cristã. Isso está no centro da nossa vida em comunidade.
Isso está no centro realmente do amor ao próximo. Então, a palavra de Deus nos recomenda, nos recomenda isso, para que a gente viva em humildade, e isso realmente está relacionado com a nossa saúde. A recomendação de Paulo em 1 Coríntios 13 é que o amor não se ensoberbece. Então, em uma situação prática, o problema que havia na igreja com os coríntios, Paulo desenvolveu então essa admoestação que vimos hoje, deu margem a que ele escrevesse esse capítulo 13 da sua carta. Então, na semana que vem, eu pretendo que a gente tente meditar um pouquinho sobre esse capítulo 13 de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Amado Pai Celestial, eu te dou graças porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor sabe como nós funcionamos, o Senhor sabe, ó Deus, que nós precisamos de Ti, e o Senhor sabe, ó Deus, que nós temos orgulho nos nossos corações. Eu confesso, ó Deus, o meu próprio orgulho, e muitas vezes, ó Deus, por dia, esses pensamentos de orgulho assaltam, ó Deus, a minha mente. E eles são, ó Pai, eles apresentam sempre o resultado de alguma espécie de pecado no lidar com as pessoas, no preconceito, ó Deus, que eu enxergo dentro de mim. Ó Deus, que a gente possa confessar os nossos pecados, mortificar o orgulho dentro de nós, agradecer, ó Deus, porque o agradecimento, a ação de graças, ó Deus, é um forte antídoto contra esse pecado, Pai. Um pecado que é tratado como uma coisa comum no nosso meio. Mas, Senhor, abre-nos olhos a cada instante para que a gente veja o orgulho dentro de nós e para que a gente exalte o Teu nome, porque só Tu, Senhor, é merecedor de toda a glória, de toda a honra, porque o Senhor, só Tu fizeste todas as coisas. Eu te agradeço em nome de Jesus por esse dia. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Que essa palavra simples, ó Deus, ela possa continuar a estar no nosso pensamento e que a gente se indague acerca daquilo que a gente vive para poder fazer aquilo que é da vontade de Deus. Em nome de Jesus, a gente possa viver, então, um dia agradável a Deus. Obrigado, irmãos. Bom dia.